Você tem ideia o que é isso, senador? Você tem ideia o que é virada de vida de um homem que não cometeu crime nenhum? E nesta terça-feira, a senadora Damares se emocionou ao falar do Clezão e pediu justiça a todos os presos políticos do Brasil. Veja aí. E começa a minha fala falando que eu amava Clezão. E talvez este seja meu primeiro depoimento público dessa forma. E porque um silêncio meu por muito tempo, já ocupei a tribuna algumas vezes para falar do Clezão. Por que meu silêncio muitas vezes? E talvez alguns agora vão entender o tamanho do pavor e medo que foi instaurado nessa nação, tamanho da forma como estão cerceando, inclusive, nossa forma de expressar amor no Brasil. E é muito emocionante. Eu estou aqui atrás da Jane, da Késia e da Ana Luísa, mãe e filhas. Elas estão assistindo a audiência de mãos dadas, desde o início. Porque foi isso que virou a vida delas. Duas meninas amadas por um pai que trabalhava 24 horas por dia e que tinha o sonho de ter duas filhas médicas. E que não mediu esforços de mandar essas duas meninas estudar medicina. Essas duas meninas, senador Girão, eram tratadas como princesas. E eu posso falar disso porque nós somos da mesma fé. Nós professamos a mesma fé. E eu tive a oportunidade de conhecer o Clezão durante a minha campanha eleitoral. Era o grandão mais incrível que a gente tinha. Era o homem mais alegre. Era o homem mais sorridente. E que queria uma nação diferente. E que voluntariamente veio me ajudar na campanha. E eu vi aquele pai apaixonado. E esse pai lutou por essas meninas. Lutou. Eu me lembro que eles não iam, pelo que eu sei, que as famílias contam, até para ir na padaria, ele ia de mão dada com as meninas desse tamanho. Era isso, era uma família extraordinária e que sonhava com um Brasil melhor. Ele trabalhava, a esposa ajudava e de repente esse homem vai embora. E vai embora para a cadeia sem ter cometido nenhum crime. As meninas assumem a responsabilidade de deixarem a faculdade, primeiro porque não tinha mais dinheiro, segundo para ficarem cuidando da mãe. E a partir daí, senador Girão, e o Brasil precisa entender, porque isso é muito... E me desculpe a emoção. Eu poderia estar gritando como eu gritei na tribuna ontem, mas o objeto dessa reunião é a situação dos presos e das famílias. E eu vou usar o exemplo de Jane, que eu conheço a família. A partir daí, o sonho de medicina se transforma em outro sonho. Sabe o que era o sonho dessas meninas e a oração delas durante a semana? Primeiro, ficaram meses sem ver o pai. Ele é preso em janeiro, só vão ver o pai em abril. O sonho dessas meninas que abandonam a faculdade porque não tem mais dinheiro, elas ficavam a semana inteira sonhando e orando para que o carcereiro deixasse passar 12 paçoquinha e não 8. Você sabe o que é? Duas meninas que sonham em ser médicas e mudam completamente, porque agora elas só têm um objetivo. O único docinho que podia entrar na cadeia era a paçoquinha. E o Clezão dividia a paçoquinha com os presos. Então elas ficavam orando. O único objetivo delas durante a semana, o sonho, que passe mais 4 paçoquinhas. Você tem ideia o que é isso, senador? Você tem ideia o que é virada de vida de um homem que não cometeu crime nenhum, a influência que esse ato teve na vida dessas meninas e dessa mãe? E aí, senador, as meninas estão aí. O sonho interrompido, sem um pai, e são os amigos que estão cuidando, os parentes que estão cuidando. As meninas ficaram desempregadas também, é bom falar isso. Já tem um grupo aí, eu estou ajudando, tem gente ajudando as meninas, mas o sonho foi interrompido. Não foi só a vida do Clezão, sonho de uma família, sonho de 2 meninas. E aí, deixa eu contar uma coisa, agora é um desabafo pessoal, presidente. Eu não podia ver Clezão.
Porque para mim, como eu era a senadora bolsonarista do DF, todos os olhares estavam sobre mim. Sobre o Zalci, sobre a Bia. Porque tudo aconteceu aqui no DF. Então nós, conservadores políticos, éramos suspeitos de tudo. Até visitá-los na cadeia, a orientação do jurista, doutora Carolina, a senhora sabe disso, já conversamos, se a senhora for visitá-lo, a senhora pode acrescentar a eles mais um crime, que é a formação de quadrilha. Eu fui impedida de visitar os presos, porque eu era suspeita. Eu não fui na cadeia ver Clezão, não fui. Eu não fui lá abraçá-lo. Um homem que era um homem tão alegre e tão feliz. Eu não fui, eu não pude ir para não trazer para todos os presos mais um crime, porque eu era suspeita. Se eu fosse, a gente estaria combinando o depoimento. Olha a loucura. Foi o que você passou, Flávio. Suspeita de quê? Eu não estava nos acampamentos. Eu não estive lá. Inclusive o Ricardo Salles disse assim, por que vocês não mandaram desmobilizar? A orientação é, a gente não desmobiliza o que a gente não mobilizou. Aquilo era um ato da sociedade e vinha recado lá de dentro, mesmo que Bolsonaro peça, a gente não deixa. Então a gente não podia desmobilizar o que não era mobilizado por nós. Eu não fui aos acampamentos. Tentaram me associar a todos eles, mas eu não pude abraçar ainda hoje os presos que estão lá. Eu não posso visitar. Clezão morreu. Eu não pude ir no enterro, senador. Porque a recomendação do jurista é, se você for, você vai levantar suspeita contra a família. Você vai colocar a família agora na confusão. Eu não fui me despedir do Clezão. Eu fiquei meses sem ir na casa abraçar as meninas e a Jane. Não pude ir porque não vai, Damares, não vai. Enquanto não acabar o inquérito, não vai, porque você vai trazer mais confusão. Olha o medo, presidente. Mas o medo não era por mim, era para não causar mais problemas para a família. Só no final do ano, meses depois, é que eu tive a coragem de comprar um pão e perguntar a Jane, posso tomar um café com você, com as meninas? E eu fui. E elas me receberam com tanto amor, sem me acusar, sem me questionar minha omissão. Me receberam com um abraço, com carinho. E ali nós oramos, fiquei abraçada com elas. E prometi a elas que eu vou acompanhar essas meninas, senador. Vou acompanhar. Mas a situação de Jane, ela é igual a de todos. A situação de Jane e das meninas, essa família é apenas o retrato do que as outras famílias estão passando. E o objeto da nossa audiência é esse. Já vamos para o segundo, nós estamos indo para o primeiro Natal, já está indo a segundos e segundos feriados, já que nós estamos comemorando com eles presos. Não dá mais. Segundo Natal já com alguns presos. Não dá mais, senador. Famílias destruídas, carreiras interrompidas. E por quê? Porque está todo mundo num pacote. Senador, se alguém aprontou, que essa pessoa seja identificada e cumpra a pena que o ministro quiser dar. Mas Clezão não aprontou. Os presos que estão lá não cometeram o crime. Se o senhor perguntar às meninas e a Jane por que estavam lá, estavam orando. Porque seu pai foi algumas vezes no acampamento para orar. Essas pessoas estavam orando, eles estavam acreditando. Se alguém usou a fé dessas pessoas, se alguém usou a boa vontade dessas pessoas, essas pessoas têm que pagar sim. Mas se tu perguntar para a família, por que seu pai foi no acampamento algumas vezes? Foi para orar. Então, isso é crime. Isso é crime, um homem inocente ir para um acampamento orar e depois chegar, depois que estava tudo quebrado, ir para a cadeia e morrer. Nós vamos ter que caminhar na direção que a Carolina aponta toda hora. A individualização. Gente, identifique quem quebrou. Identifique se alguém articulou, se alguém estava ligado ao ato do dia 15, se estava ligado a outros atos, ao homem da bomba. Identifique os radicais, mas não coloque todo mundo no mesmo pacote.
E essa audiência, eu acho que esse é o nosso objetivo, não colocar todo mundo no mesmo pacote. E o ministro Alexandre errou? Errou! A gente tem que questionar? Tem. Com medo? Não. E agora eu questiono na tribuna, eu questiono de forma legislativa, não questiono como uma pessoa só que ama a família, eu questiono com as minhas prerrogativas de senadora. Ministro Alexandre errou? Errou, ministro. Reconheça, dá tempo do senhor reconhecer que o senhor errou, quando o senhor não individualizou as condutas. A gente só quer isso, Girão. Individualize, dá tempo de salvar vidas. Dá tempo de salvar o pastor Jorge. Individualize as condutas. Dê o benefício da dúvida. Já pagaram o preço. Queria que pagassem preço. O preço já pagaram. Já foram presos. Acabou, ministro. Satisfez seu desejo. Põe na rua agora. E comece a individualizar cada caso. Ele já deu a lição. Queria dar uma lição no Brasil? Já deu, ministro. Todo mundo já aprendeu, já entendeu, já deu a lição. Coloque esse povo na rua por uma questão de misericórdia e por uma questão de justiça. As famílias estão clamando. É isso, pessoal. Você que está chegando aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, que isso fortalece demais, e deixar o seu comentário da cidade de onde você está falando. Fui!